Olá, tudo bem? Eu hoje quero falar de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo e mais que provável candidato à presidência da República. Ele ontem teve duas falas que o desqualifica totalmente como candidato à presidência da República. Porquê? Porque essa fala é uma fala desestabilizadora. É uma fala gravíssima para um governador de Estado, sobretudo de um Estado da relevância do Estado de São Paulo, mas ainda é muito mais grave para quem pretende chegar à presidência da República. E nós vamos aqui analisar quais seriam as consequências de, caso o Tarcísio chegasse à presidência da República, com essas duas falas que ele proferiu ontem. A primeira foi de uma forma taxativa, sem lugar à interpretação, sem lugar de nenhuma dúvida, de que ele iria dar o indulto ao Bolsonaro ou iria propor a sua anistia. Basicamente, se colocando acima de um dos poderes, acima do poder judicial. Mas isso é um direito dele, enquanto o cargo de Presidente da República, ele tem o direito de propor uma anistia aos condenados, nesse caso especificamente ao Bolsonaro, e dar um indulto, também uma prerrogativa do Presidente da República, dar o indulto a qualquer criminoso, e é disso que nós estamos a falar. Acontece que o poder é exercido por três forças. O poder é dividido pelo poder legislativo, representado pela Câmara de Deputados e pelo Senado, pelo poder executivo, que é o do governo, presidido pelo Presidente da República, e pelo poder judicial. Esses três poderes, eles trabalham em conjunto. Não se pode, nenhum desses poderes pode se sobrepor ao outro. No entanto, o STF, como Suprema Corte que é, em questões que têm a ver com a lei, com a Constituição e com o Código Penal, de um modo geral, portanto, com as questões jurídicas, é a última corte, é aquele que tem a palavra final. O Poder Judicial não tem o poder de criar leis, não tem o poder de executar o orçamento, por exemplo, que isso cabe ao Poder Executivo, mas tem o poder de determinar o que pode e o que não pode ser feito perante a Constituição da República. Assim sendo, qualquer medida de que venha de qualquer um dos outros dois poderes, ela tem sempre que se passar pela checagem do Poder Judicial. E a decisão do Poder Judicial é definitiva. Se ele disser que aquela medida é inconstitucional, ela cai e ponto final. Agora, o Tarcísio de Freitas faz uma outra declaração que torna a primeira extremamente gravosa. Além dela ser grave por si só. Qual foi essa declaração? Que não confia na justiça. Mas você pode dizer, mas eu tenho o direito de confiar na justiça. Com certeza, você tem o direito de confiar na justiça. Qualquer cidadão tem o direito de desconfiar de qualquer um dos poderes. Mas eu pergunto, mas quando o chefe de um dos poderes diz que não confia em outro poder, será que isso não tem consequências? E será que isso não traz instabilidade? E sendo que essa instabilidade, a partir do momento que ele profere isso, ainda antes de ser candidato, ele já está a lançar a ideia de que o meu governo vai ser um governo que vai gerir o Estado, gerir o país, de uma forma instável. Ele vai gerar instabilidade. E porquê que isto acontece? Primeiro, vamos pensar no seguinte. Se o Tarcísio de Freitas ganha as eleições, ele passa a ser o representante máximo
do Poder Executivo. Poder Executivo que declaradamente não confia no Poder Judicial. Pergunta: nesse caso, o Poder Judicial está obrigado a confiar no Poder Executivo? Resposta óbvia: não. Se o Poder Executivo se arroga ao direito de não confiar no Poder Judicial, o Poder Judicial também tem o direito de não confiar no Executivo. Da mesma forma que o Poder Legislativo não está obrigado a confiar nem no Executivo, nem no Judiciário e vice-versa. Agora imaginem um governo, um Estado, em que tem três poderes, em que nenhum deles confia um no outro. Vocês acham que é possível gerir de forma natural, de gerir bem um Estado em que existe uma clara desconfiança, uma pública desconfiança entre os poderes? Agora, isto por si só, evidentemente, é extremamente grave. Mas a coisa fica pior. Se ele não confia na justiça, vamos supor que ele dá o indulto ao Bolsonaro e essa medida depois vai ter que passar pelo judiciário, que vai decidir se aquele indulto é válido ou não. E vamos supor que o Poder Judiciário decide que não é válido. Pergunta: o que é que fará o Tarcísio de Freitas? Será que ele vai dizer: não, eu não confio no Poder Judicial, como tal, eu não vou executar uma decisão de um poder em que eu confio? O indulto está dado e ponto final. Vocês acham que isso é possível? A única forma de se impor isto ao Poder Judicial seria através de uma intervenção no Poder Judicial. Ou seja, seria através de um golpe. E esse golpe pode ser dado de várias maneiras. Pode ser dado através do recurso àquilo que o Bolsonaro tentou fazer, ou pode ser dado, por exemplo, fazendo aprovar uma decisão, uma lei, em que aumentaria o número de ministros do Supremo, por exemplo, que neste momento são 11, ele podia passar para 15, para 20. Acontece que até mesmo essa decisão, caso viesse a ser aprovada, teria que passar pelo filtro do Poder Judicial, que poderia mais uma vez dizer que aquela decisão era inconstitucional, por exemplo, por desvio de função, em que estava-se a criar uma alteração ao Judiciário apenas para que um dos poderes passasse a se impor, a ter um poder acrescido, porque passaria a ter o controlo do Executivo e, evidentemente, escolhendo os juízes na sua maioria da sua tendência política, do seu lado, iria passar a exercer um poder sobre esse poder judicial. Basicamente, estaria a impor uma ditadura ao país. E se vocês acham que vocês acreditam nessa teoria de que não é possível dar-se um golpe sem armas, eu vou aqui citar um exemplo de alguém que deu um golpe bastante eficaz sem dar um tiro, sem nenhum tipo de, digamos, sem sequer fazer algo parecido com aquilo que o Bolsonaro fez. Essa pessoa foi o Hitler. O Hitler ganhou as eleições e inicialmente não foi escolhido porque o presidente da altura, o Hindenburg, não aceitou nomeá-lo para chanceler, que corresponde a primeiro-ministro. Mas, entretanto, há novas eleições e, como forma de resolver o problema da crise da Alemanha, o Hitler é chamado é proposto ao Hindenburg dar posse a um governo no qual Hitler apareceria como chanceler e esse governo seria mesclado inclusivamente com a maioria da direita, aliás, também ela, extrema-direita,
mas não nazista. E o Hindenburg concordou com isso. Resultado: ao contrário do que essa extrema-direita acreditou, eles não conseguiram controlar o Hitler. E quando se dá o incêndio da Câmara de Deputados, que é o Reichstag na Alemanha, assim que se chama, se dá o incêndio, o que é que o Hitler se aproveitou para fazer? Ele basicamente o que faz? Pressiona a esquerda, sobretudo os comunistas, e ameaça vários deputados, de forma que a fazerem uma assembleia fora do Reichstag, como é evidente, que não poderia, porque que tinha sido incendiado, basicamente dissolvendo o Reichstag e entregando a ele o poder, supostamente por um período de tempo até estabilizar o país. Claro que isso, como a gente sabe da história, não ocorreu. E depois o que aconteceu? Entretanto, o presidente Hindenburg, que já era bastante velho, acaba por morrer, e o Hitler, o que é que se aproveita? Aproveita do poder que ele tinha adquirido e decide chamar a si também o poder do Presidente da República. Dessa forma, ele passa a ser aquilo que se chamou o Führer, que é o chefe supremo. Ele passa a ser chefe absoluto, basicamente como um monarca absolutista que tem um poder absoluto sobre o Estado. O Parlamento deixou de existir e ele passa a ser o comandante supremo do país. Começa as perseguições que já tinham começado, se agravam e o resto da história toda a gente sabe. Ou seja, sem necessidade do uso de recurso a armas, sem a necessidade de a invasão de nenhum dos poderes, o Hitler conseguiu aquilo que queria. Portanto, ao contrário do que a extrema-direita bolsonarista diz, é sim possível dar um golpe de Estado sem recurso a armas. Aliás, é possível, inclusive, dar um golpe de Estado sem recurso àquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Hitler é prova de que isso é possível. Então, e o que aconteceria no caso do indulto do Tarcísio ser rejeitado pelo Supremo? Ele iria criar, é isto que fica subentendido daquilo que ele diz, ele iria, de alguma forma, tentar obrigar o Supremo a aceitar a sua decisão. Fosse ela por via da força, invadindo o Supremo e retirando de lá os ministros e colocando eventualmente outros, ou aumentando o número de ministros, que caso fosse rejeitado, acabaria sempre numa situação de força. Ele iria impor a sua decisão pela força. Ou seja, o que ele está a declarar em tudo isto, que ele será, ele pretende fazer aquilo que o Bolsonaro não conseguiu. Ele chegando ao poder, ele de alguma forma irá mais uma vez pôr em prática o golpe para tentar aquilo que falhou com o Bolsonaro. Isto fica evidenciado nessas duas falas. É extremamente grave que um governador tenha uma fala como esta, mas ainda é mais grave quando esse governador se coloca na posição de candidato à presidência da República. Esta pessoa, no meu entender, por essas declarações, deveria ser suficiente para a sua candidatura à presidência da República ser rejeitada. É claro que a legislação não prevê isso. Isto é daquelas tais coisas que se pode dizer que está no âmbito da liberdade de expressão. Ele é livre de não confiar na justiça, ele é livre de dizer o que é que faria caso chegasse a Presidente da República. Ele não pode ser condenado por isso. Só que esse é um daqueles tais casos em que a pessoa usou a sua liberdade de expressão, não cometeu de facto nenhum crime, só que o resultado dessas declarações se
executadas da forma que ele diz que irá executar, ela irá necessariamente levar à prática de um crime. E de um crime extremamente grave, que é o crime de golpe de Estado e é o crime de abolição do Estado Democrático de Direito e de implantação da ditadura no Brasil. Não há forma dessas duas declarações não deixar claro que é isto que está em causa. Não há forma de se dizer que essas declarações não têm consequências graves para alguém que quer ser candidato à presidência da República. Ficam por aqui. Espero que você partilhe este vídeo nas suas redes sociais, dê o seu like se gostou, dê o dislike se não gostou e deixe o seu comentário. Diga o que é que você pensa disso. É extremamente importante que você comente os vídeos, porque não só por uma questão de engajamento, não só por uma questão de fazer o canal crescer, se você gosta do canal, tem interesse em seguir o canal, é fundamental que ele cresça, mas porque isso cria um feedback entre eu, criador do canal, e vocês. É importante para mim perceber até que ponto aquilo que eu falo neste canal chega até vocês e até que ponto vocês interpretam aquilo que eu digo da forma que eu gostaria que vocês interpretassem. Mas, pronto, é aquilo que eu vos peço, então, é que me ajude a fazer crescer este canal. Ele, durante muito tempo, esteve praticamente estagnado. Tenho que reconhecer, por culpa minha, porque não gravava os vídeos com a frequência que deveria para o canal crescer. Recentemente, ele começou a crescer num ritmo bastante grande. Isso, de alguma forma, me entusiasmou mais a gravar mais vídeos, mas talvez devido às férias recentes que eu tive e tive que fazer um interregno mais uma vez por mais de uma semana sem gravar vídeos, voltamos à situação em que o crescimento do canal está estagnado. Ele não está a crescer ao mesmo ritmo que vinha a crescer, e para isso acontecer, eu dependo da vossa ajuda, eu dependo da vossa contribuição, fazendo de alguma forma que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.